Amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos mais uma vez no seu televisor. O nosso programa é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata. E nós temos uma finalidade. Esse programa tem uma finalidade: falar do que Jesus pode fazer nas nossas vidas, de como Ele pode nos abençoar, nos libertar e nos transportar de um reino das trevas para o reino da luz, que é isso que Jesus faz conosco. Nesse programa, como sempre, você vai ouvir uma entrevista e logo depois eu quero trazer uma pequena palavra que pode abençoar você e a sua família. Convide alguém, telefone para algum parente, convidando para assistir o programa, porque está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo o Aparecido Machado. Ele também é funcionário no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também é pastor, formado em teologia, mas ele vai falar de uma premiação, de algo que aconteceu muito interessante nesses nossos tempos de Olimpíadas, algo que foi assim uma bênção na sua vida como servidor público, vamos dizer assim, um reconhecimento, mas tudo porque Jesus é realmente especial na vida dele. Amém. Tudo bem, Machado? Tudo bem, Claudete, graças a Deus. Então, vamos contar um pouquinho assim, você teve um encontro com Jesus em algum momento específico da sua vida, como é que foi? Sim, isso começou, graças a Deus, muito cedo. Papai pastor, e a gente caminhando com ele, vendo as dificuldades da vida com Deus e tendo o acompanhamento da vida dentro da igreja e pensando ser crente, né? A gente vai caminhando pensando que filho de crente é crente. E aí descobre que a vida é muito interessante, e como criança faz coisas de criança e tal. Só que num dia específico, a igreja se reuniu para o batismo de pessoas que haviam tomado a decisão por Jesus Cristo. E eu estava lá, tinha 10, 11 anos de idade. E a cidade era Lídice, após Angra dos Reis. E vendo as pessoas se batizarem, algo tocou o meu coração. Era o meu dia, era a minha hora. E eu via a água, via as pessoas, via os pastores. Pensei, por que não tomar essa decisão em definitivo? E desde aquele dia em que eu me batizei nos rios, nas águas do Rio Paraíba do Sul, em Lídice, eu não consigo esquecer. Eu já estou com 50 anos, quer dizer, já foram 39, 40 anos, né? Mais de 40 anos. E não consigo deixar de acreditar que esse Senhor de toda a natureza, de toda a criação, é o Senhor da minha vida. Foi a melhor decisão que você tomou, é a nossa melhor decisão. Sim. E eu acho formidável quando a gente pode tomar essa decisão, já assim numa idade da razão, já por própria decisão pessoal, né? Sim, sem pressões, né? Com certeza. Tomando a certeza de não que... Não porque o papai era pastor, mas porque você decidiu seguir Jesus. Isso é muito lindo. Agora, na igreja você trabalha com a juventude, né? Na nossa igreja missionária evangélica Maranata de Campo Grande. Isso, um abraço para a minha igreja querida. Uma igreja querida, nosso que em pastor breve, Geraldo, em breve vai ter ali um templo grande, muito bom. Maravilhoso. Então, lá você trabalha com a juventude e também com os casais da igreja, sempre, né? Com o nosso irmão Jorge. Agora, Machado, eu estou aqui com uma carteira, né? Queria até aqui que a nossa câmera desse um close, e que tem aqui um título, a carteira emitida pelo Estado do Rio de Janeiro, Poder Judiciário, Comarca de Nova Friburgo, em que tem um título aqui lindo, chama-se Pacificador. Sim. Como é que você tem essa carteira de pacificador emitida, né, pelo Estado do Rio de Janeiro? Como é que é isso? Porque a gente sabe que esse título de pacificador é algo lindo, né? Jesus falou lá em Mateus 6, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que coisa linda. Sim. Me explica aqui a origem dessa carteira e desse título tão lindo, que inclusive não é só você que tem. Não. É a Ana Lúcia também, tua esposa. Minha amada esposa. Não é? Me explica isso aqui. Nós tivemos um momento no nosso casamento, como todas as pessoas têm,
de dúvidas, de questionamentos. Então eu pensei no divórcio. Mesmo sendo um casal cristão. Sim. A gente não pode dissociar que a vida acontece independente de você tomar decisões particulares de fé, de trabalho, de gerência de coisas rotina, na sua vida. Às vezes até mesmo um afastamento um pouco Sim, do Senhor, sim. não é verdade? Às vezes as decisões que Nosso a gente... coração mau. Exatamente. Né? Foi Jesus que falou gente não isso, pela esquadrinha. dureza dos vossos corações. Foi a justificativa que o Senhor Jesus falou nos desencontros do casamento, né? Naquele momento, então, e assim, amar a minha esposa, a minha família, eu não tenho dúvida alguma, mas naquele momento de incerteza, onde um pensamento assolou minha cabeça, fomos então convidados para fazer o curso Casados para Sempre. Neste período, minha esposa estava grávida, não pudemos aceitar. No ano seguinte, em 99, aceitamos e fizemos o curso pela primeira vez. Esse curso tem um período que a gente chama de formatura, onde nós vamos dizer para pessoas que a gente convida a experiência que a gente tem do curso. E eu trabalho no fórum. Eu trabalhava no fórum que era no centro da cidade, uma coisinha linda, era um bucólico. Quem conhece a cidade de Friburgo tem aquela praça maravilhosa. Eu me sinto um friburguense, eu amo aquele lugar. E eu chegava cedo para trabalhar e passava na porta da vara de família todo dia. A minha função era contador judicial. Um dia, o juiz da vara de família, hoje meu amigo, Dr. Mauro Nicolau Júnior, a quem eu mando um grande abraço, ele me chamou em uma audiência onde havia a mãe, uma filha de 15 anos, o pai sentado na frente, a mãe, ele com seu advogado, a mãe, a filha com o advogado do outro lado. E havia uma pausa na audiência, onde o juiz, a promotora e o secretário do juiz estavam aguardando a minha presença para ver cálculos no processo. E quando eu chego, como havia a pausa, estavam conversando a mãe e a filha e o pai quieto. A filha, então, se vira para o pai e diz para ele assim: você me traiu. Você prometeu que ia cuidar de mim e você quebrou a promessa. A minha atividade funcional exige muito estudo, muito preparo. Mas aquilo te comoveu. Não tem como. Aquilo quebrou meu coração. Eu pensei, meu Deus, eu trabalho... Não é novela, é vida real. É vida real. São vida pessoas real. Que estão se destroçando. Machucados reais. Uma filha que vai ter para o resto da vida uma quebra de promessa da pessoa em quem ela recebeu o poder de confiar. Verdade. Então, naquele momento, eu pensei, Deus, eu estou trabalhando num lugar onde as pessoas estão se desmontando e eu não posso fazer nada. Saí, aí fiz o meu papel, dei o meu parecer que tinha de ser dado. Técnico, né? Técnico, e fui para minha sala com o coração quebrado. Eu saí dali chorando, fui tomar uma água do lado de fora do fórum. Quando eu cheguei, o pai entrou num carro muito bonito, ele abriu a camisa, um cordão de ouro, entrou no carro, a filha veio correndo e falou, você me traiu. Eu fui destruído tomar aquela cena, né? E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Então, nós fizemos o curso. E a primeira pessoa que eu e minha esposa quisemos convidar para participar da formatura foi o Dr. Mauro Nicolau, que era professor e havia ali muitas atividades, então ele não poderia ir à formatura. De qualquer maneira, conversei com ele e disse para ele o seguinte, Excelência, assim como o meu casamento foi pacificado, foi restaurado, houve uma introdução de algo que eu conhecia, mas que não vivia, o senhor pode ajudar as pessoas que vierem à vara de família para receber paz dentro dos seus casamentos, a pacificação. A proposta foi essa. Ele aceitou, foi a formatura, e dali nós tivemos um convênio com o Tribunal de Justiça, e foi algo assim que tomou proporções que ninguém imaginava. E aí você foi convidado para ser um pacificador. Aí eu recebi a carteira de pacificador. Então o contador judicial deu lugar ao pacificador. Um pacificador. E qual o resultado disso? O resultado disso, na vara de família, o juiz tem por obrigação tentar conciliação antes de decretar a sentença divorciando ou separando ou concedendo. Eu acho isso lindo. Isso é uma parte humana, não é? Sensível da justiça. Eu acho lindo isso.
Porque a justiça é dura, né? Dura lex ad lex, né? A lei Ela não pode... fria, né? Isso. E o juiz resolveu fazer o seguinte: vou conceder a vocês, do grupo Casados para Sempre, e outras pessoas da sociedade organizada de Friburgo. O convite foi feito para todos os líderes religiosos, não apenas evangélicos, protestantes, o que fosse. Vou conceder a vocês a oportunidade de trabalharem esses casais que eu vislumbre. Ele analisava o processo, uma possibilidade de conciliação, de reconciliação. E aí nós tivemos todo um trabalho de montar equipes, advogados, assistentes sociais, da sociedade organizada, estudantes de direito, pessoas que não tinham grandes qualificações de direito, e montamos um grupo que tentava restaurar esses casamentos. Em 6 meses, trabalhando com a vara de família, com a chancela do presidente do tribunal à época, nomeando conciliadores, nomeando pacificadores, nomeando juízes de paz. O juiz teve uma visão modificadora, ele fez algo assim. Em 6 meses nós recebemos 2.000 processos, 2.000 casos reais, né, vidas reais, que vinham até nós para nós tentarmos ensinar o que era um processo de pacificação dentro da vida, através da Bíblia, através da verdade. E desses 2.000, nós tivemos 1.200 e poucas pacificações, 350 conciliações. Qual é a diferença? Na pacificação, as pessoas que vêm litigando, que não se olham mais, marido e mulher que vêm dispostos a brigar, eles voltavam. E normalmente nesses casos que o juiz passava para nós, já haviam outros relacionamentos. Já estavam separados de fato há muito tempo, então já havia filhos, netos de outro relacionamento. Então essas pessoas vinham pacificadas para a audiência com o juiz. E o juiz simplesmente decretava. E havia também conciliação, nós fizemos 350 conciliações aproximadamente. O que seriam as conciliações? É aquele momento em que nós, através dos técnicos, clausulávamos a separação. E o mais surpreendente foi conseguir 53 casamentos restaurados. Que coisa linda. Pessoas que entravam para se divorciar com o coração decidido, já não era uma ideia. Era o contrato com o advogado, o pagamento de honorários, a assinatura de papéis, um processo. Que coisa linda, hein? E depois de ouvir... Em quanto tempo isso? 6 meses nós conseguimos isso. Que colheita preciosa. Foi algo... Agora, me diz uma coisa, Machado, vocês podiam falar dos princípios bíblicos? Sim. Para essas pessoas? Sim. Dentro de um comedimento. Claro, né? De uma ética, de respeitar a fé de cada um, sem dúvida. Isso. Não havia invasão. O juiz tomou a decisão de não apenas nos processos promover essa pacificação. Ele anteviu a possibilidade de pessoas que, habilitando-se a casar, nos processos de proclamas, conhecessem o projeto. Que coisa então ele pedia às pessoas que entrassem com os processos de vamos casar, né, correr os papéis para o casamento, que participassem de uma palestra aos sábados, onde os pacificadores ensinavam a eles princípios de um casamento cristão. Que coisa formidável. Foi algo então, que... a motivação disso foi Cristo, né, no com teu coração. Certeza, minha irmã. Nada que... A motivação e o poder. Agora, é interessante, Machado, que você fez tudo isso motivado por Cristo, pelo amor ao Senhor Jesus, pela própria transformação que o Senhor fez no teu casamento. Sim. Mas chegou um dia do reconhecimento. Olha isso. E é até a razão por que você está vestindo nós estamos aí de Rio 2016. Aí do Rio 2016, né? Isso. Rio de Janeiro vivendo essa expectativa, né? Só se fala nisso, né? Isso, Olimpíadas. Nas Olimpíadas. E que reconhecimento foi esse? Aconteceu envolvendo as Olimpíadas, isso, né? Um concurso no estado do Rio de Janeiro. O Estado resolveu premiar 50 servidores que tivessem uma história, que na sua função pública, tivesse uma história que merecesse a honra de carregar a tocha olímpica. Até um nome muito lindo do concurso, né? O servidor que vale ouro. Servidor que vale ouro. O jornal O Globo, no dia do lançamento da campanha, publicou que foram 10.000 inscrições só naquele dia.
o Estado nos disse que 805 servidores foram selecionados. Desses 805, 50 foram finalistas. E eu, para a glória de Deus, através do Senhor, tudo isso aconteceu. Né, de reconciliação, de pacificador, você foi escolhido para empunhar a tocha olímpica e carregar o fogo. No meu ver, um fogo que vai conduzir famílias, pessoas que têm o interesse de ser probas nesse mundo que a gente está vivendo, tão complexo, tão corrupto, né? Pessoas que têm um empenho de fazer aquilo que tem que fazer com o coração limpo, sem interesse de buscar reconhecimento. É verdade. Na verdade, é até um constrangimento para mim esse reconhecimento. Não, eu acho que é assim um carinho de Deus, né, pelo trabalho que você fez ali de pacificador, de buscando a paz, a reconciliação. E a própria Olimpíada é um momento assim que fala de união, de paz, né? E você vai carregar, então, a tocha olímpica lá em Friburgo. Lá em Friburgo. A cidade que você tanto onde ama, né? Onde tudo aconteceu. Eu escolhi carregar em Friburgo, eu não quis em outro lugar. Eu tive que brigar para correr em Friburgo. E interessante é que todos nós, um dia, como cristãos, nós também vamos ter o nosso momento de reconhecimento. A Bíblia fala isso, né? É verdade. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Melhor do que qualquer tocha. Como Paulo falou, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então, nós também um dia vamos receber lá no céu com o Senhor Jesus a nossa tocha, né? Olímpica. É verdade. Para caminhar junto com Ele. Verdade. Parabéns, Machado. Amém. Que Deus continue te usando aí na justiça, né? Para promover a paz. Amém. Deus te abençoe. A Deus toda a glória. Amém. Amém. E você, amigo telespectador, você que está nos assistindo, saiba, o programa não terminou. Você ainda vai escutar uma mensagem abençoada sobre esse Jesus, que Ele honra, que Ele abençoa. Sempre que a gente procura abençoar, nós somos os mais abençoados. Seja qual for a sua carreira, a sua profissão, você como cristão tem a possibilidade de ser uma bênção. E depois o Senhor também vai premiar o seu coração. Amém. Fique ligado, ligue para nós. Você está vendo aí um telefone e existe um grupo que vai atendê-lo com muito carinho. Meus amigos, uma das frases mais importantes que Jesus disse aos seus discípulos, ou aquelas pessoas que haviam crido nele, está registrada no livro de João, no capítulo 8, no versículo 32. Olha o que fala a Sagrada Escritura, no capítulo 8, 32 de João. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na realidade, o texto completo fala de que Jesus havia dito isso para alguns judeus que haviam crido nele. Olha só, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Eram pessoas que tinham crido, a fé tinha brotado no coração daqueles homens. Como o primeiro passo de uma experiência com Deus é crer. E crer depende de você. Você pode crer. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Foi isso que Paulo falou para um carcereiro lá em Filipe. Ora, ele não diria uma coisa que era uma coisa impossível para o carcereiro fazer. Então, crer é possível. Se você abrir o coração, você pode crer. Se você buscar ao Senhor com sinceridade, com transparência, com humildade, com desejo de ser abençoado, você pode crer também. É lógico que a fé também tem uma raiz no coração de Deus. É o Senhor que coloca essa semente de fé nos nossos corações. A fé é algo que tem dois lados. O lado de Deus, que é o nosso Deus que coloca a fé nos nossos corações. E o nosso lado, porque nós podemos aceitar ou podemos rejeitar. O homem pode rejeitar o toque de Deus, porque o toque de Deus é um toque de cavalheiro,
é um toque manso, terno. Ele bate na porta, ele não arromba a porta, ele bate cavalheirescamente, ele permite que você tome a posição que você quiser. Você pode crer, pode não crer. Então, o primeiro passo para uma experiência com Deus é crer. Então, aqueles judeus haviam crido nele, tinham crido em Jesus, por causa da sua palavra, dos seus ensinamentos. Como consequência, Jesus diz para eles: se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, meu irmão, meu amigo, você que crê em Deus, você que crê em Jesus, há um passo fundamental que deve ser dado logo em seguida a quem crê, que é permanecer na palavra, permanecer nos ensinamentos, permanecer na comunhão, permanecer no estudo, permanecer nas proximidades onde Deus fala conosco. A igreja, você tem que permanecer. Existem pessoas que querem ser abençoadas, mas não querem permanecer. E aí a fé não desenvolve, a fé não cresce, a fé fica estagnada, porque você precisa desenvolver a sua fé, permanecendo na palavra de Deus. E quando a gente permanece, aí então nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. E como consequência, e logo em seguida Jesus diz então: se vocês permanecerem na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade implica, portanto, em permanecer, em estudar, em buscar, em abrir o coração. E quem conhece a verdade é liberto. A verdade de Jesus nos tira das heresias. Infelizmente, tantas igrejas, até chamadas de evangélicas, nos dias de hoje, têm entrado por um caminho de heresias, de coisas que Jesus nunca prometeu, nunca ensinou. Tantas superstições. Quer ver uma? Muita gente, um copo d'água, a pessoa vem assim e ora, vamos agora orar pela água, e você vai beber a água e a água vai abençoar você. Isso é superstição. Jesus não precisa de água para você ser abençoado. Ele é a água viva, ele é o pão do céu. Ele não precisa de um copo d'água, que você ora pelo copo d'água para beber. Isso é heresia, ou pelo menos é uma superstição. Gente que põe fitinha no pulso, fitinha com o Senhor do Bonfim, ou fitinha com língua estranha, porque nessas superstições existem superstições católicas e superstições evangélicas, mas ambas as superstições nos afastam da verdade. Jesus veio para que nós conhecêssemos a verdade e fôssemos libertos, libertos da mentira, libertos das superstições, libertos das heresias, libertos das coisas que tentam enganar a nossa cabeça e a nossa fé. Você quer ver outra? Vela. Acendeu uma vela, porque a alma não precisa de vela. Jesus Cristo é a luz do mundo que desceu dos céus. Ele é o pão da vida. Uma pessoa que morre, se o seu nome está escrito no livro da vida, ela está salva. Não precisa de vela, não precisa de oração depois da morte para fazer a pessoa sair desse lugar e ir para o céu. A Bíblia não ensina isso. São heresias e superstições. E quando nós conhecemos Jesus, Jesus nos liberta destas coisas. Nós já não precisamos ficar orando para um santo, para uma outra pessoa, porque nós oramos o que Jesus nos ensinou, a verdade que nos liberta. Pai nosso que estás nos céus, a nossa oração é dedicada, é endereçada ao Senhor, o nosso Deus, nosso Criador dos céus e da terra, e sempre em nome de Jesus. Por que nós oramos em nome de Jesus? Porque ele disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou fazer, vou atender o que você está pedindo. Então, meu filho, nós precisamos conhecer a verdade. Você que está me ouvindo nesse momento, na sua casa, onde quer que você esteja, você precisa conhecer a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade são os ensinamentos de Jesus. Sem as heresias, sem as superstições, dessas coisas nós precisamos ser libertos. E se você pode ser evangélico e está entrando num caminho de superstição e de heresia, recebendo instruções, recebendo ensinos
de pastores que estão pregando heresias e superstições que não estão na Bíblia. Afaste-se desse grupo. Procure uma igreja evangélica honesta, séria, equilibrada. Deus vai abençoar você. Você pode ser evangélico, pode ser católico, pode ter a... Não importa, o importante é que nós saiamos da mentira e entremos na verdade. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. As igrejas que baseiam as suas teologias na Bíblia, na palavra de Deus, que não se afastam nem para a direita, nem para a esquerda, essas igrejas abençoam milhares e milhares de pessoas que se chegam a elas. E são pessoas que passam a ser ensinadas com a verdade. E a verdade nos liberta. Você não gostaria de ser liberto? Peça a Deus, faça essa oração a Jesus. Jesus, me ajuda a conhecer a verdade. Eu quero ser liberto. Liberto das heresias, das mentiras, das falsificações, das coisas que não são verdade. Que eu preciso ser liberto disso, Jesus. Me ajuda. Se você procurar com sinceridade, com o coração aberto, Jesus Cristo vai se revelar a você e você vai conhecer a verdade. Então, primeiro passo, crer. Segundo passo, permanecer na palavra. Terceiro passo, conhecer a verdade para ser liberto, porque a verdade nos liberta. Eu quero orar por você e eu quero orar uma oração baseada nos ensinamentos da Bíblia. Vamos orar para quem? Para Deus. Mas em nome de quem? Em nome de Jesus. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, olhe o telefone que está aparecendo aí na telinha, ligue para nós. Nós temos um grupo de voluntários esperando a sua ligação para poder encaminhar você para uma igreja, para uma comunidade séria, para que você tenha estudo da palavra de Deus, onde você se afaste das heresias, das falsidades, dessas coisas que enganam o homem, essas superstições. Tanta gente baseada, amarrada, escrava em superstições. Jesus Cristo nos liberta. Eu quero orar por você nesse momento, meu amigo, minha amiga. Vamos orar juntos? Meu Deus, meu Pai, Tu estás vendo este homem, sua sinceridade, seu desejo de acertar. Tu conheces os corações que estão agora, meu Deus, em sintonia neste programa, orando comigo, cada um na sua casa, em lugares totalmente diferentes, mas com o mesmo coração, com o mesmo propósito, imbuídos do mesmo desejo de que Tu os libertes, para que eles possam conhecer a verdade e serem libertos pela palavra que Tu proferes através da palavra de Deus para encher os nossos corações e nos levar ao caminho da verdade. Abençoa esse homem, abençoa essa família. Liberta essa gente, meu Deus, dessas heresias, dessas superstições que amarram tantas pessoas, para que eles possam ser libertos e terem uma vida transformada e abençoada, porque só Jesus pode fazer isso nos nossos corações e nas nossas vidas. Eu já agradeço a vitória que Tu estás dando a essas pessoas, em nome de Jesus. Quero convidar você para estar conosco em nossas igrejas. Os endereços estavam passando por aí, mas se você não anotou, olhe o telefone de novo, ligue para nós. Nós poderemos encaminhar você e ajudar você a encontrar um endereço próximo à sua casa. Se você mora em São Gonçalo, preste atenção. A Maranata brevemente vai começar um trabalho em São Gonçalo. Pessoal de São Gonçalo, nos aguarde. Dentro de algumas semanas, nós estaremos começando uma nova Maranata, um novo endereço em São Gonçalo. Você vai ficar sabendo e vai se alegrar conosco. Quem sabe vai nos ajudar lá no início desse trabalho, lá em São Gonçalo. Até o próximo sábado, sempre nesse mesmo horário. Eu sou o pastor Paulo César Brito e quero desejar a você uma semana muito abençoada, cheia do poder de Deus, porque conhecendo a verdade, nós somos libertos. Até lá, meu amigo.